Levando em consideração as atribuições e competências do poder legislativo, particularmente o artigo 59 da Constituição Federal de 1988 estabelece as chamadas espécies legislativas, ou as chamadas normas jurídicas, as quais foram disciplinadas pela Constituição Federal de 1988. Então, são essas. Primeiramente, as chamadas emendas constitucionais, definidas no artigo 60 da Constituição Brasileira. A nossa segunda norma jurídica, a própria Constituição, conforme definida no artigo 60 da Constituição Brasileira. Terceira espécie são as denominadas leis complementares, que são definidas no artigo 22 da Constituição Brasileira. Quarta espécie são chamadas de leis ordinárias. E sobre esses assuntos, os artigos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 da Constituição Brasileira especificam como são essas leis. Quinta espécie são as leis delegadas, as quais estão previstas no artigo 68. Elas são elaboradas pelo presidente da República, que deve solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Nesse sentido, quem tem a competência de elaborá-las é a Presidência da República. E quem deverá submetê-las ao processo legislativo é o Congresso Nacional. Sexta espécie legislativa são as denominadas medidas provisórias, as quais são conceituadas no artigo 62 da Constituição. Sétima espécie legislativa são os decretos legislativos, os quais estão definidos no artigo 59, particularmente no inciso 6º da Constituição Brasileira de 88. Oitava espécie são os chamados decretos, que estão definidos no artigo 84 e no artigo 87 da Constituição Federal de 88, além de especificadas no artigo 25 dos atos das disposições condicionais transitórias, que também compõem a Constituição brasileira e corresponde à segunda parte como o processo de transição entre a vigência da Constituição anterior para a promulgação e vigência da nova Constituição. Nona espécie legislativa são denominadas resoluções e estão previstas no artigo 59, inciso 7º. E a 10ª definição de espécie legislativa diz respeito às chamadas portarias, as quais estão especificadas no artigo 84, particularmente no inciso 4º da Constituição Brasileira. Na última linha, fiz questão aqui de inserir um link que, ao clicar aqui, nós seremos reportados ao portal do Planalto, do Governo Federal, e é justamente nesse portal que nós encontraremos toda a Constituição brasileira na sua integridade. No que diz respeito ao processo de elaboração das leis, muitas pessoas, muitas vezes, reclamam, e com muita razão, de que a elaboração de um projeto de lei até a promulgação, sanção e publicação é um processo bastante demorado. E esses ruídos, essas críticas, elas são muito significativas, tendo em vista
todo esse processo que demanda na montagem, na criação, no desenvolvimento, na discussão, até a publicação de uma lei. E, para a gente poder entender isso, pegamos aí a figura 1, denominada etapas de elaboração das leis. Elas passam por essas todas as etapas. Primeira, iniciativa. Segunda etapa, discussão. Terceira etapa, votação. Quarta etapa, sanção ou veto. Sexta etapa, promulgação. Última etapa, publicação. Para que possamos entender todas essas etapas, o primeiro momento, chamado iniciativa, é aquela que desencadeia o processo de desenvolvimento de uma lei. O que motivou? É uma reivindicação popular? É uma sugestão de algum deputado, deputada, vereador, vereadora, a presidência da República, proveio do Poder Judiciário? Foi de alguma organização não governamental, uma ONG? Foi de um sindicato? Foi de alguma comunidade religiosa? Então, essa é a primeira etapa. Segunda etapa. A segunda etapa, denominada discussão, ela ocorre internamente nas comissões de cada casa legislativa em conformidade à sua competência. No interior, né, dos entes federativos, nos municípios, acontece nas comissões, nas câmaras municipais. Nos entes federativos, comunidades federativas, acontece lá nas comissões, nas assembleias legislativas, por deputados e deputadas estaduais. Se for no âmbito federal, nas comissões instituídas internamente, na Câmara dos Deputados e deputadas federais. Se ocorre no principal órgão do Poder Legislativo Federal, lá no Senado, então as comissões internas, com senadores e senadoras, provoca essa discussão. Sempre, né, uma das importantes comissões está vinculada à Comissão de Justiça e Constituição, pois, conforme nós vimos anteriormente, uma lei só pode ser criada se ela estiver se ela estiver balizada, se ela estiver alicerçada, se ela estiver sob o guarda-chuva da Constituição. Nenhuma lei pode afrontar ou confrontar os fundamentos estruturantes da Constituição. Terceira etapa é a etapa após a discussão em que o projeto é votado. No âmbito federal, o primeiro momento, após a discussão, é a votação na Câmara dos Deputados e Deputadas Federais. Aprovada a lei, vai então para a segunda votação, na segunda casa, que é o Senado Federal. Passando por essas duas casas, quando a lei é de âmbito federal, nós vamos então agora para a próxima etapa, que pode implicar em sanção ou pode implicar em veto. O que é a sanção? Expressão do verbo sancionar é quando a presidência da República expressa concordância, consentimento com o projeto deliberado internamente no âmbito federal, pela Câmara dos Deputados e Deputadas Federais e pelo Senado, por senadores e senadoras. Ou veto é quando a presidência da República expressa rejeição, reprovação aquilo que veio na forma de projeto deliberado pelas duas casas legislativas federais. Se houver a sanção, por conseguinte, nós temos a promulgação, que é o nome que se dá quando o projeto
ganha a forma de lei e a sua existência passa a ser ordenada pela sua aplicação e pelo seu cumprimento, e essa nova lei passa a ser incorporada ao ordenamento jurídico, que é o nome que se dá para aquele aglutinamento de todas as legislações que estão no âmbito daquele país, no caso específico do nosso país, o Brasil. Promulgada a lei, essa lei tem que ter a notoriedade, tem que ter a divulgação, a popularização. E isso somente se dá, evidentemente, com a sua publicação, quando a matéria votada, promulgada, agora torna-se de domínio público, já que agora a lei passa a ser de conhecimento de todas as pessoas, de todos os cidadãos e de todas as cidadãs. Então, todas essas etapas estão aí perfiguradas naquilo que nós apresentamos nessa figura 1. E dentro dessas grandes discussões envolvendo todas essas etapas, a iniciativa é o ato que provoca o desenvolvimento de processo da criação da lei. A esse tema, há um artigo da Constituição, o 61, que assim diz: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Então, o artigo 61 estabelece aquela primeira etapa, a iniciativa. Conforme nós vimos, qualquer membro dentro do Estado Democrático de Direito pode, portanto, propor a iniciativa, a proposição de uma lei. A respeito da iniciativa popular, e isso é muito importante ser frisado, o segundo parágrafo do inciso 2º da Lei Federal, especialmente o artigo 61 da Constituição de 88, estabelece algo extremamente importante. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado nacional. Distribuído pelo menos por 5 estados, ou seja, 26 unidades federativas e mais Distrito Federal, 27. Então, desses 27 entes federativos, pelo menos 5 estados devem ser a base da constituição desse 1% do eleitorado nacional, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um desses 5 estados. Então, para a gente poder entender que a iniciativa popular para o processo de criação, de proposição de uma lei, perpassa por esse critério. Primeiro critério, a lei sugerida tem que ser proveniente de 1% do eleitorado nacional. Dentro desse 1% do eleitorado nacional, é preciso que esse 1% seja de pessoas que habitam das 27 unidades federativas, pelo menos 5 estados. E cada um desses 5 estados, a composição de habitantes tem que ser, no mínimo, 0,3% dos eleitores de cada um desses estados. Então, para a gente poder entender que a iniciativa popular, ela
perpassa por essa necessidade. Isso é importante frisar, porque muitas pessoas têm uma visão distorcida, achando que qualquer coisa pode ser criada, levando em conta qualquer quantidade de pessoas. E o artigo 61, especialmente o segundo parágrafo, o inciso segundo, aí estabelece o que verazmente diz a Constituição e coloca, portanto, esse pré-requisito para o processo de proposição de ordem popular de uma lei. No tocante à questão da elaboração das leis, nós vimos então aí que podemos ter a sanção ou podemos ter o veto. Na sanção, a concordância por parte da Presidência da República, quando a lei já discutida e votada no âmbito federal, ou pode ser vetada. E esse veto, essa rejeição presidencial, ela pode ser total ou pode ser parcial. No caso de parcial, submete-se, portanto, à análise da Câmara Federal. O mesmo podendo acontecer quando houver veto total. E aí, se houver a necessidade de uma alteração, uma nova proposição, legal, todo aquele processo volta do zero. Iniciativa, em seguida vai lá para a discussão no âmbito das comissões internas, depois passa pela votação, e aí, novamente, sanção ou veto, promulgação e, por último, publicação. Ato de promulgar é diferente do ato de outorgar. O ato de promulgar é quando, derivado de um processo democrático, o projeto transforma-se em lei e ganha a notoriedade pública. O ato de outorgar é quando o Estado não democrático impõe o cumprimento da legislação. Acerca do que vem ser uma publicação. Então, a publicação é quando a lei é levada ao conhecimento público. Com isto, não se poderá alegar ignorância de sua existência, ignorância de sua validade, ignorância da obrigação de ser observada. Então, nesse sentido, é muito importante aí tomarmos esses devidos cuidados. E dentro do processo legislativo nos estados e municípios, para que possamos aí compreender como que funciona as especificidades, eu fiz questão de mostrar para vocês alguns dados, complementando aí o raciocínio da obra Noções Essenciais de Direito, à luz da Constituição Brasileira, entre outros elementos por mim pesquisados. Então, nos municípios, nós temos as câmaras municipais e esses membros constituintes do Poder Legislativo, os parlamentares, conforme já comentamos, são vereadores e vereadoras. Como se chama a maior lei do município? Este é o nome: Lei Orgânica. Lei Orgânica. Para que você possa saber qual é a lei mais importante do seu município, basta você entrar no portal da Câmara de seu município e procurar lá, nas abas, a expressão Lei Orgânica, que pode estar grafada dessa forma ou LOM, L-O-M, Lei Orgânica do Município. E aí o cidadão e a cidadã têm o acesso direto à principal legislação do município. E nos estados? As assembleias legislativas, elas têm como membros do seu poder legislativo deputados e deputadas estaduais. A lei maior do estado, a lei maior do Distrito Federal, se chama Constituição Estadual.
Então, o que que eu faço? Eu entro no portal da Assembleia Legislativa do meu estado e lá nas diversas abas eu vou procurar a expressão Constituição Estadual. E ao clicar ali, eu saberei qual é a maior lei que vigora na sede da minha unidade federativa ou do Distrito Federal. E a fim de compreendermos a quantidade de parlamentares em algumas unidades federativas brasileiras, a maior delas, em decorrência da quantidade de pessoas que habitam o Estado, é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que possui 94 deputados e deputadas estaduais. A menor Assembleia Legislativa brasileira está em Roraima. A capital de Roraima é Boa Vista. E lá em Boa Vista tem 24 deputados e deputadas estaduais. E aí, dentro da esfera federal, especialmente lá em Brasília, o Distrito Federal, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ela é composta por deputados e deputadas distritais e recebe essa abreviatura CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ela é composta por 24 deputados e deputadas distritais. Só para termos mais ou menos uma noção da organização do poder legislativo no Brasil.